Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, graça e paz da parte do Altíssimo Deus para todos os parceiros do canal, para todos quantos estão chegando ao canal, que o Deus eterno abençoe a todos em Cristo Jesus. O tema de hoje é baseado em uma pergunta. Eu estava ministrando em um encontro de casais e após a ministração uma senhora chegou para mim e disse assim: pastor, o casamento ele se destrói da noite por dia, porque eu entendo que o casamento é uma construção. Se é uma construção, ele também pode ser destruído. E eu perguntei para ela, por que a senhora faz essa pergunta? Ela disse, eu conheci um casal que moraram 20 anos e eu percebia que durante todo esse período eles estavam bem socialmente, bem financeiramente e bem no relacionamento conjugal. Porém, da noite para o dia eles se separaram. E eu disse para ela que as separações de alguns casais não acontecem da noite para o dia. Alguns sinais aparecem e que os casais não estavam apercebidos, vigilantes, atentos a algumas situações. O tema que eu trago hoje é baseado na pergunta dessa senhora. Sinais que o seu casamento está em perigo. Existem alguns sinais que o casamento dá, que o relacionamento conjugal dá, mostrando que a relação conjugal está em perigo. Você percebe também, preste bem atenção, no carro marca a temperatura. Quando a temperatura está muito elevada, lá já é um sinal que está acontecendo algum problema no motor do carro. No relacionamento conjugal, alguns sinais aparecem e nós, às vezes, não estamos apercebidos naquilo que está acontecendo. E nós iremos falar rapidamente 5 sinais. Primeiro, não há mais tolerância. Não se toleram mais. No início do casamento, no namoro principalmente, eram muito pacientes, muito tolerantes, mas durante o período do casamento foi passando o tempo e eles agora não toleram mais um ao outro. Essa atitude pode contribuir para o final de seu relacionamento. Isso porque é muito difícil conviver com uma pessoa intolerante, que não consegue esquecer o erro do outro, que não consegue tolerar o erro do outro. Lembramos com muito detalhe, aqui com muito cuidado, que todos nós somos diferentes um do outro, viemos de famílias diferentes, temos temperamento diferente, atitude diferente, hábitos diferentes, comportamento diferente. Tudo isso eu levo para o casamento e a minha esposa também leva para o casamento. E nós temos que entender que essas indiferenças elas precisam ser toleradas. E quando nós perdemos o quesito aí, vamos dizer assim, da tolerância, isso já é um sinal de perigo para o teu relacionamento conjugal. Então esteja atento. Se no teu casamento já não há mais tolerância, então tente resolver logo essa situação. Segundo ponto, não consegue mais conversar, diálogo, comunicação. Nenhum relacionamento vive sem ter comunicação. Não há como nós sobrevivermos no relacionamento conjugal se não há comunicação entre os cônjuges. No namoro tinha bastante comunicação. Passou para o casamento, nos primeiros anos tinha bastante comunicação. Essa situação no relacionamento ocorre após alguns eventos específicos que nós precisamos estar atentos. Ou foi algo que foi se agravando ao longo do tempo. Vai passando o tempo, você não tem mais aquele momento de sentar para conversar, para dialogar. E muitas das vezes, quando você está dialogando com a sua esposa ou conversando, é com um tom agressivo. Dessa forma, não irão resolver os problemas, eles vão se amontoar. Dessa forma, o esposo, se o esposo agride a esposa verbalmente, ela vai se limitar a conversar com o esposo. Consequentemente, se a esposa também agride o esposo verbalmente, ele não vai parar para conversar. Então tem que estar muito atento nessa questão. Se vocês começaram o casamento, conversavam, dialogavam, faziam o projeto, nós iremos até falar sobre isso, já não tem mais, então alguma coisa está acontecendo e vocês precisam, e o que está acontecendo é a falta de diálogo, de comunicação, e vocês precisam resolver quanto antes melhor essa situação. Terceiro,
não fazem mais plano. Eu falei quase no início aí sobre essa questão, né? As pessoas pensam de forma diferente, é claro, o que é ótimo, mas isso pode gerar intriga entre as partes de um relacionamento, principalmente em relação aos projetos. Por que isso? No início vocês faziam planos junto, agora vem a individualidade. O homem, o esposo já faz plano, a esposa faz plano e não tem mais planejamento para o cônjuge. Eu acredito até que o esposo tem que ter os seus sonhos, seus projetos, e a esposa deve apoiar. A esposa deve ter seus planos e projetos e o esposo deve apoiar. Mas os projetos do casal, eles precisam estar em primeiro lugar. E quando isso não acontece, já é um sinal de algo errado no relacionamento conjugal. Vocês não sentam mais para planejar, vocês não têm mais que conversar em relação ao planejamento, sonho. Então, tenha cuidado com isso. Quarto, que aqui também é muito importante, não tem mais conexão sexual. Nenhum casamento subsiste se não houver a questão do ato sexual. Se o esposo está bem fisicamente, se a esposa está bem fisicamente, se não há o ato sexual, isso já é um sinal muito ruim no relacionamento conjugal. Pode ser fruto de alterações de hormônio, pode ser a questão da mulher, às vezes, perde o desejo sexual pela questão da falta de hormônio. Mas se isso não está acontecendo, não é falta de hormônio, e ela não quer procurar um médico, porque também pode se procurar um médico, então é um sinal. Se ela lhe recusa todas as vezes a ter um ato sexual contigo, esposo, ou esposo com a esposa, seja por qualquer outra situação, então já é um sinal que há algo errado no relacionamento conjugal. Não venha me dizer que a gente tendo em plena saúde mental, espiritual, vamos até dizer assim, e física, e não sentir desejo sexual pelo seu parceiro, a qual você mora com ele, então, meu irmão, tem alguma coisa errada. Por quê? O ato sexual é um requisito importante no relacionamento sexual. A relação sexual pode ter uma função de conexão e contribuir intimidade entre o parceiro para que possam viver situações de prazer. É bem verdade que o relacionamento conjugal não é só o ato sexual. Não. Eu falei antes, conversa, tolerância, mas não venha me dizer que você consegue, em plena saúde, consegue viver com o teu esposo, com a tua esposa, anos e anos sem um ato sexual. E se isso está acontecendo, você deve ter alguém na rua. Porque todos nós temos esse desejo que Deus colocou em nós, esse prazer, e foi Deus que colocou e é um presente de Deus para nós. Agora, por último, para não ficar muito comprido o vídeo, né? Só não se separam por causa dos filhos. Tem muitos casais que ainda não se separaram, estão vivendo dentro de casa, debaixo do mesmo teto, como amigo. Um já tem parceiro na rua, o outro também já tem, e não consegue viver junto dentro do próprio lar, na questão da conjunção do ato sexual, viver bem, ter comunicação, tolerância, planejamento, não consegue mais fazer isso e estão vivendo apenas por causa dos filhos. Lembrando de algo muito importante, que um processo de separação não acontece da hora para outra. E se isso não acontece, vocês estão morando dentro de casa, debaixo do mesmo teto, as crianças, elas percebem a diferença dos dois. Não adianta vocês pensarem assim, não, vamos ficar aqui, vamos tentar. Não, elas vão perceber a maneira dos dois se comportar debaixo do mesmo teto, quando vocês se comportavam de uma forma diferente. Nós temos que entender, obviamente, tão poucas crianças, mesmo as menorzinhas, são incapazes de perceber quanto a estranheza que está acontecendo dentro do lar. Você pode até pensar, não, ela não vai perceber. Vai perceber sim. Então, nesse caso aqui, eu sou contra a separação. O que vocês devem fazer é conversar, é tentar encontrar uma saída para
este momento aqui. Se vocês estão separados dentro de casa, mas não estão se separando porque estão vivendo e acham que não pode se separar na questão por causa dos filhos, então o melhor é não se separar mesmo e tentar solucionar essas questões antes que venham a separação propriamente dita. Eu espero que trago através desse vídeo alguns esclarecimentos nesta questão. Que o Deus eterno abençoe a todos em Cristo Jesus.